Olá, meus amigos empresários, empreendedores do Alto Tietê, Vale do Paraíba e por que não também do Brasil. Meu nome é Denis Matos, sou diretor financeiro da Camex e também hoje aqui apresentando o nosso Camex Cash, o nosso podcast para falar a respeito de empreendedorismo e negócios internacionais. Hoje estou aqui com a presença ilustre de dois grandes amigos, aqui o Vladimir Machado, presidente da Camex, e também o Rafael, diretor de marketing também da Camex. Boa tarde, meus amigos. Ótima Vladimir tarde. Machado, tudo bem com você? Tudo ótimo, Denis. Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Bacana. Rafael? Show de bola. Prazer estar com vocês aqui. Sempre. Muito legal estar com vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito de comércio exterior, empreendedorismo, negócios. Acho que a gente tem uma vasta gama de assuntos aí para estar tratando hoje, certo? Vamos começar aqui com o nosso presidente da Camex. Vladimir, a gente não posso deixar de perguntar isso para você. A Camex, todo mundo imagina que é algo relacionado a documento, burocracia, mas não foi assim, né? A Camex nasceu de algo muito mais simples, não foi? Não, muito longe disso. A Camex vem para desburocratizar. A Camex vem de uma necessidade do mercado, de uma carência de simplificar o processo de negócio internacional, de trazer de uma maneira clara, objetiva e acessível as principais maneiras de se trabalhar com a importação e de se conquistar um mercado internacional por meio da exportação. Vender mais, faturar mais vendendo para o exterior e reduzir custo comprando mais barato do mercado internacional. E para tornar isso possível para o pequeno e para o médio empresário, tem que simplificar a operação. Fantástico. E como é que nasceu essa ideia, cara? Do nada, você acordou lá e falou, eu quero abrir uma câmara de comércio exterior para mim. Não, eu estou nessa estrada tem uns 20 anos, né, Denis? E no meio do caminho ali, por volta de 10 anos de estrada, eu participei de uma reunião de uma câmara de comércio exterior e grandes players, grandes multinacionais e aquilo extremamente burocrático, um ritual, solenidades, exatamente, autoridades. E eu olhei aquilo, achei muito legal, fomentou muito negócio, mas eu olhei para aquilo e lembrei da raiz aqui, Mogi, de onde eu sou, e lembrei da nossa região e isso tem que ser acessível. A gente tem que conseguir trazer isso que acontece aqui para a realidade dos pequenos e médios. Como é que a gente traz isso? E ali ficou a sementinha. Então, 10 anos se passaram até isso conseguir chegar aqui da maneira que está hoje. O sonho se tornar realidade. Foram muitas indas e vidas, muitas tentativas, muitos erros, muitos fracassos, até fazer acontecer. Muito mais fracassos. Muito fracasso. Conseguir fazer isso acontecer foi um parto a forceps. Sim, deu trabalho, Denis. Quem conhece a história aí sabe que isso deu trabalho. Mas começou assim. Eu vi aquilo, falei, isso é genial. Mas como é que a gente traz isso para pequena? Quero isso para minha região. Quero isso para minha região. Legal. E aí a gente foi pavimentando essa estrada até chegar aqui. Show de bola. E você, Rafa, como é que você entrou nessa brincadeira? Como é que brotou isso? Cara, eu acho que foi uma soma de situações, né? Eu acho que o Vlad estava passando ali por um momento que a Camex precisava ter um upgrade. E aí, por meio de um amigo em comum, que é o Dani falou, Rafa, tem um cara aí que é gente boa, vou te apresentar ele. A gente começou a conversar e fomos na agência, né? O Vlad foi tomar um café comigo lá na agência. O Daniel também foi. Você é sócio fundador de uma agência. Isso, eu sou sócio fundador da Moki Business Agency. Somos uma agência de publicidade e propaganda. Hoje a gente atua muito com marketing digital, mas é uma agência 360. A gente faz branding, faz off, faz materiais impressos, material para TV, enfim. E aí o Vlad me trouxe um pouco do projeto da Camex, né? Eu falei, olha, a Camex tem uma causa fantástica, a gente quer ajudar o micro e o médio empresário a crescer, a gente quer desmistificar, a gente quer quebrar o paradigma de que importação e exportação não é para nós, que é para todo mundo, né? Que é simplesmente uma questão de você saber fazer. Só que a gente precisa virar a chavinha do marketing, assim, as pessoas precisam conhecer mais a Camex precisa se expor para o mercado e como que a gente vai fazer isso? E aí eu topei o desafio, né? Falei, não, vamos junto, vamos fazer essa parada dar certo. E aí começou uma série de iniciativas, né? Redes sociais, site... infinitas reuniões. O próprio canal que estamos aqui conversando aqui, o Camex Cash. E eu acho que esse é o nosso desafio. O nosso desafio é levar todo esse potencial que tem o Brasil para o mundo, né? Aí eu vou fazer um adendo aqui na história desse cara, Denis. Isso já tem acho que uns 2 anos, 2 anos e meio, se não tiver mais. Um pouquinho mais na pandemia, talvez. E esse cara foi extremamente generoso
um empresário com um coração maravilhoso, porque a Camex é aquilo que eu te falei, foi fazer nascer. Não é uma Câmara que nasceu com um apadrinhamento político. Isso é importante. Não é uma Câmara que nasceu como você vê as câmaras de comércio exterior. Brasil, tal país. Brasil, tal país. Nós não temos um foco em Brasil e tampouco somos exclusivos com um outro país. Nós temos um foco aqui, no nosso quintal, na nossa região. Alto Tietê, Vale do Paraíba e região. O nosso foco é aqui. E fazer isso nascer voltado para o pequeno, para o médio, sem um apadrinhamento financeiro, político, você fazer isso vingar, fazer essa engrenagem girar, só contando com o suporte de empresário como vocês que nos acolheram. O Rafa deu outra vida, outra dinâmica para a Câmara, trouxe para um outro patamar, e aí a gente foi mais uma engrenagem ali que ajudou a fazer a roda girar para a gente poder chegar onde está. Então, obrigado, Rafa, por ter acreditado na Câmara lá atrás. Reconhecimento ao vivo, que é fantástico, né? Opa, e pelo que você me falou aqui, eu vi que a mosquinha, você foi contaminado aqui pelo sonho do nosso amigo Vlad, né? Exato. Você acabou comprando o projeto. Exato. Acho que essa é a grande sacada. Assim, eu lido com muitos empresários de diferentes portes. E eu vejo o quanto é difícil ser empresário no Brasil. Sou empresário também e sofro na pele, né? Eu sempre digo, o Brasil não é para amadores em nenhum segmento, né? principalmente no mundo empresarial. E nunca será, né? Ponto. Sim. No mundo corporativo nunca Exatamente. será. E aí quando o Vlad ele trouxe, ele falou, cara, vamos trazer a Câmara vai ser para todos. A gente vai conseguir quebrar, né, esse paradigma de que não sei fazer, não sei aonde procurar, não sei em que porta bater. E para mim também o comércio exterior era uma incógnita, porque eu nunca atuei nesse mercado até então. E aí eu comecei a atuar. Como desafio, né? Exato, comecei a atuar depois que o Vlad me chamou, eu comecei a entender. Eu falei, não, realmente, eu achava que isso era só para poucos, ou para os grandes. Exato. Né? E aí eu comecei a ver que não, cara, o cara que é médio pode, o cara que é pequeno pode. E é possível. E assim, não é que é fácil. Existe toda uma burocracia, existe todo um processo. Mas é possível. E eu falei, não, cara, a gente tem que levar isso para o mundo. A gente precisa quebrar essa engrenagem. Né? O empresário precisa de apoio. Acho que o que falta hoje no mercado brasileiro é o apoio. Sem dúvida, né? O empresário ele se sente sozinho. E aonde ele se apoia? No amigo. Que muitas vezes sabe tanto quanto ou menos do que ele. Exatamente. Né? Ou que cai no conto do vigário, vai lá no Google, vê um monte de informação equivocada, acha que é daquele jeito e não é. Então eu falei, não, a gente vai comprar essa briga. E estamos comprando. Fantástico. E observando o seu discurso e também o que o Vlad disse um pouquinho antes, né? A Camex serve para empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte. Isso. Mas eu queria, nesse momento aqui, falar um pouquinho sobre o pequeno empresário. Né? Perfeito. Porque a gente sabe que 70% dos CNPJs ativos hoje no país são compostos de microempresas. Microempresas e empresas de pequeno porte. Né? Então, assim, é muito pouco. Então eu queria, Vladimir, que você, como presidente da Camex, dissesse pra gente como é que um pequeno empresário pode chegar até a Camex e o que você pode fazer, o que a Camex pode fazer por ele? Esse é o pontapé inicial. Essa é a pergunta de $1 milhão, cara. Para um empresário entrar em contato com a gente, é simples, fácil, ele acessa o nosso site, ele manda um e-mail, ele pode ligar para a gente, ele vai ser bem atendido, vai ser encaminhado para o especialista da demanda dele ou para alguém que vai fazer uma triagem, porque muitas vezes ele não sabe nem qual é a demanda dele. Tá? Vai receber esse pré-atendimento e vai ser encaminhado. Agora, o que a Câmara pode fazer por essa pequena empresa? Denis, a palavra é tudo. É carregar no colo, é andar de mãos dadas. O pequeno empresário, quando ele quer começar a vender para o exterior ou a importar para reduzir custos, ele não sabe muito por onde começar. Exato. E aí ele cai na armadilha que o Rafa falou do Google. Ele cai na armadilha dos ALIs. É legal, funciona, sim, mas tem métodos mais assertivos, mais efetivos. Então você entra lá no Ali e procura. O Ali é um mercado livre ali, internacional. Você tem muitas vezes ali, por exemplo, intermediários. Você não tem um fabricante direto. Tá? Então ele está comprando de um intermediário. Isso agrega custo e agrega risco. Sem dúvida. É muito mais seguro e garante um padrão de qualidade você comprar de um fornecedor. Então você entra lá, dá um Google, achou uma listinha do cara escolhendo
vendendo aquilo, você vai, seleciona o mais barato, compra, pede uma amostra, esse é o caminho. Aí o cara chega pra gente, na maioria das vezes, olha, achei um fornecedor lá na internet, meu produto está parado na alfândega. Por falta de conhecimento. Ele vai fazendo do jeito que dá, do jeito que o Google disse para ele, do jeito que o vizinho, que o amigo fez. E aí ele procura a gente ali muitas vezes com um fornecedor que não é um fornecedor, é uma revenda, com a mercadoria parada na alfândega. E a gente tem que começar tudo de novo. Tá. Você sabe que, fazendo uma brincadeira aqui, pessoal, a minha esposa é portuguesa, né? Ela tem cidadania portuguesa. E aí, outro dia ela brincou comigo e falou, cara, Rafa, a gente precisa dar um jeito de ganhar em euro, cara. A gente precisa, né, vamos para Portugal, vamos abrir uma agência lá também e tal, porque, pô, 5 vezes mais, né? Aí eu brinquei com ela e falei, vai lá na Camex, vamos bater um papo, que a gente vai descobrir qual que é esse segredo aí. Isso aí, esse é o segredo, é a pergunta de 1 milhão. E ainda querendo esclarecer, elucidar e desmistificar essa ideia, o que é uma câmara? É uma empresa privada? O que é? Explica assim, porque eu tenho certeza que o pequeno empresário fala assim, eu vou procurar uma câmara? O que é isso? Não, o que é uma câmara? A Câmara é uma organização sem fins lucrativos, é uma OCIP, uma organização civil de interesse público. Então a Câmara ela atua em transição entre os poderes públicos e o privado. A gente está aqui para fazer essa ponte, essa lacuna que existe muitas vezes entre o poder público, o privado e trazer essa informação de uma maneira desmistificada, simplificada para ambos os lados. Muitas vezes para o poder público falta a capacidade técnica. Muitas vezes para o poder privado falta o acesso à informação. Falta alguém que traduza isso, que conecte essas partes. E eu creio que até a questão financeira também seja um impeditivo, né? Sim. Normalmente as empresas de comércio exterior possuem um nível de custo, uma triagem de empresas que ela atende de um porte maior por volume, por questões Tem um ponto legal também, que eu acho que assim, a Câmara ela tem uma capacidade que é de dar conexão para as coisas. Né? Por exemplo, o mercado público, muitas vezes, ele tem muitos dados, mas eles não são organizados, eles não são amarrados. Então, um dado que ele não tem organização, ele não serve para nada, é só uma informação perdida. Né? Enquanto que o mundo empresarial ele tem muitas perguntas, mas ele não tem dado, ele não tem informação. E aí, qual que é o trânsito que uma Câmara faz? Ela pega essas informações do governo, porque nós temos entrada nos órgãos públicos, ela entende esses dados, ela organiza esses dados, ela transforma isso em inteligência e ela leva para o mercado privado. Né? Você falou do pequeno empresário. Um pequeno empresário, muitas vezes, ele não conhece a secretaria, ele não sabe quem é o secretário da prefeitura dele, ele não tem acesso ao prefeito da cidade dele, mas a Câmara tem. Né? Então, a Câmara pode chegar e falar assim, o seu produto, o seu segmento nessa cidade, nessa região, vai bem. Tem volume, tem venda, tem oportunidade de crescimento. A gente consegue olhar para esses dados de uma maneira muito mais estratégica. Perfeito. E isso a gente não conseguiria fazer se nós fôssemos uma empresa. Sim. A gente consegue fazer porque nós somos uma Câmara. Ô, Rafa, e dentro da Câmara, eu tenho que especialidades dentro da Câmara? O que eu vou encontrar? Entrei no site, entrei em contato, falei, conversei, cheguei na Câmara. O que eu vou encontrar dentro dessa organização? Boa pergunta. Eu fazer uma analogia aqui para vocês. Para mim, a Câmara talvez não seja uma analogia tão das melhores, mas vamos pensar num hospital. Você está lá com um problema, você vai no hospital, você tem N especialistas. Você tem cardio, você tem endócrino, você tem clínico geral, você tem... Enfim, a Câmara é isso. A Câmara é o quê? É uma série de inteligências. Então, eu vou ter jurídico, comercial, eu vou ter inteligência tributária, eu vou ter inteligência de comunicação e marketing, eu vou ter inteligência de comércio exterior para olhar para o business do nosso cliente, do nosso parceiro, enfim, do empresário e falar assim, olha, você quer exportar? Pô, eu quero exportar. Você tem site? Tenho. Seu site é moderno, é responsível, é rápido, é eficiente? É ou não? Na maioria das vezes é não. Essa é a primeira pergunta. Ele já sabe. 99%. E o pior ainda, assim, às vezes o cara até tem um site legal, mas assim, é bilíngue. Né? Ou às vezes trilíngue, às vezes precisa ser inglês, precisa ser espanhol, não é só inglês. Pô, não é. Então, vamos cuidar disso aqui. Tem aquele botãozinho lá em cima. Lá exato, clica lá e muda toda a linguagem e tudo mais. Pô, você tem um material técnico, às vezes é indústria, na maioria dos casos quem exporta é a indústria. A indústria precisa do quê? De um catálogo, precisa de um material de apresentação comercial no mercado. Você tem isso? Tenho. Ou às vezes tem, mas não tem meia boca. Então, pô, vamos ter que fazer, vamos ter que traduzir esse material. Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente prepara a casa.
Do ponto de vista contábil, quem é a contabilidade? A contabilidade tem know-how para pensar o comércio internacional, ela entende, pô, você quer exportar para a Argentina, você quer exportar para o Paraguai, como que é que funciona a taxa de impostos, como que funciona o mundo da tributação argentina. Nós temos esse know-how, nós temos empresas dentro da Camex com todas essas inteligências que vão trazer as respostas para que a gente possa organizar um plano de ação para levar o produto do nosso parceiro para fora. Perfeito. Eu acho que isso é muito bacana, porque pensando aqui, esse tipo de assessoramento que você vai receber na Camex, ele serve não só para que você possa se habilitar a vender o seu produto, ou importar ou exportar, mas também serve para o seu dia a dia, né? Porque mesmo dentro do mercado nacional, porque você abraçando essa quantidade de especialidades, obviamente você vai levar o nível da sua empresa. Denis, isso é sine qua non. Se você está apto a exportar, você elevou o nível da sua empresa. Você desenvolveu aí um site bilíngue, trilingue, você desenvolveu um material publicitário, nem que seja em PDF, ali em português, inglês, espanhol, às vezes chinês, de acordo com a necessidade que for do mercado dele, que for apurada. E ele está prospectando clientes no exteriores. A percepção de mercado interno, quando olha para uma empresa que já exporta, que tem uma apresentação em outros idiomas, o mercado interno já olha para você e fala, essa empresa deve ter uns produtos de qualidade superior. Se ela está entendendo, primeira linha, se ela está atendendo o mercado internacional, não é um produto de qualidade inferior. Então você já tem um ganho no mercado interno. E à medida que você começa a alcançar o mercado externo, por que não ganhar em euro? Competitividade, né? Competitividade. Exato. E tem um ponto legal também que a Camex ela pode fazer para o empresário, principalmente para o pequeno, que é o seguinte: a gente tem cases de sucesso. Né? Então, às vezes, quando a gente é empreendedor, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez e algo, por exemplo, como exportação, é absolutamente disruptivo. Você vai mudar o teu modus operandi ali da tua empresa. Pô, bate uma insegurança. Sem dúvida. Né? Então, a gente como câmara fala assim, liga para o fulano, conversa com ele porque ele passou pelo mesmo ponto que você e hoje o cara está mandando para fora, está exportando, está ganhando em dólar, está ganhando em euro, está indo super bem. Isso é legal. Porque onde você vai achar um cara desse no Google? Pois é. Porque muitas vezes, meus amigos, o que eu vejo é que existe muito mito, né? Muito medo. É a questão do aculturamento que você comenta, né, Vlad? Então, assim, só empresas de grande porte, com faturamento X, empresas do lucro real podem exportar, por exemplo, ou importar, né? Mas não, até empresas do MEI é possível. Ele tem um CNPJ. É óbvio que o MEI é uma empresa com uma atividade muito reduzida por conta de faturamento, uma série de situações. Mas eu posso importar, por exemplo. Se eu trabalhar, por exemplo, com micropigmentação, já tivemos clientes. Já tivemos casos. Vai fazer a sobrancelha lá, eu posso importar, eu não posso, Vlad? Sim ou não? E aí é onde está a importância de procurar um especialista, Denis, antes de fazer. Exato. Muito produto que você traz ligado à saúde, cosmético, possui regulamentações, Anvisa. Diferentes. Então essa pessoa vai lá, compra, traz e aí diferente de eu importar um patinete, por exemplo. Vou importar um patinete para vender no Mercado Livre. Todos os produtos, conforme a classificação fiscal lá, o NCM, você tem um tratamento administrativo e uma carga tributária. Então a pessoa, ela atropela alguns passos. A gente estava falando e acabou mudando de assunto. Ela vai lá, compra e chega aqui para a gente, tá parado na alfândega. Exato. Começa pelo fim. Você trouxe um produto para fins de saúde pública. E é um produto de qualidade? Ou você vai colocar a vida de alguém em risco? Um brinquedo para criança, isso tem metro? Está aprovado? Você tem que ter alguns pré-requisitos e para não quebrar a cara fazendo isso sozinho, você tem que saber o que está fazendo. Se vai dar preço, se o produto está dentro dos padrões que a legislação exige para você fazer uma importação legal, não um contrabando, um descaminho ali, uma importação por baixo dos panos. Estamos falando de fazer coisa certa. Então, se você tem a intenção de fazer a coisa certa, você tem que começar da maneira certa. Você começa mapeando fornecedores de qualidade, entendendo a viabilidade da operação, estudando o teu mercado. Quero vender. Como é que você vai vender? Qual é o teu mercado? Você tem o mundo inteiro. Para quem que você vai fazer em espanhol o catálogo? Você vai pagar a tradução, tá? Mas na Espanha se consome esse produto? Eu tenho como dizer, por exemplo, Vladimir, assim, quantos países a gente consegue operar junto da Camex? Ou é infinito? Nós temos aí 198 países. Nós temos acesso ao planeta todo, mas onde nós atuamos com muita força, 64 países hoje. 64 com muita força países. Em 64 Meu países. Deus. Em todos os continentes. Sim. E é muito engraçado, Denis, a gente teve um caso de uma empresa que queria exportar
E ela não conseguia penetrar o mercado porque a embalagem dela falava em litros. Olha a cultura, o marketing, o planejamento. O mercado lá consumia em galões. Unidade métrica diferente, tamanho de embalagem diferente. Você vai trazer azeite de espanhol, jarra de 2 litros de plástico. Aqui a gente tem um hábito cultural. Então você tem um trabalho do marketing de entender qual é a demanda do mercado, adequar a embalagem, adequar essas questões culturais, porque senão você simplesmente não vai vender. Não vai perder a venda. E aí onde se criam essas barreiras, né? Ah, eu não consigo. Ele para na primeira, eu já não vou mais. É isso. Mas muitas das vezes é uma grande barreira para ele, mas para os profissionais da Camex que estão acostumados com isso, não. Isso é algo simples. Olha, vamos por esse caminho. Né? É uma detalhes, consultoria, né? Consultoria com assessoria. Né? Meus amigos, a gente tem falado aqui muito de... Obviamente, comecei falando de pequenas empresas, empreendedores. Empresas de médio porte, grandes empresas. A Camex funciona também? Tem um ponto legal aí que eu acho que pode ser uma boa sacada. Muitas vezes, quando você é uma empresa de médio e grande porte, você precisa de insumos de fora, né? E muitas vezes você compra com aquele camarada a vida inteira, porque a empresa sempre comprou com aquele camarada, e se aquele cara te deixa... O dia que aquele às cara... vezes ele vai lá e ele contrata o tal do despachante aduaneiro, que é uma figura importante, mas nem às vezes é o melhor dos caminhos. E um dos nossos trabalhos, que eu acho que é bem legal, é a gente mapear o mercado. Então, por exemplo, você precisa de um determinado insumo, onde tem esse insumo no mundo? Vocês têm 64 países para buscar, né? Às vezes o cara compra, sei lá, da China, do lugar tal, mas de repente na própria China ou em outros países da Ásia, ou seja, da África, da Europa, você tem aquele insumo e muitas vezes até mais barato. Sim. Né? Então, só que é difícil de encontrar. Então a gente também tem, né, Vlad, toda essa inteligência para falar assim, olha, vamos buscar esse produto no mundo, vamos entender onde que vende, quanto custa, como é que faz para trazer, se tem problema, se não tem, se é fácil, se é difícil. Então, hoje, as empresas, seja grande, seja gigante, ou seja de médio porte, a gente ganha no centavo. Toda operação você tem que olhar para o centavo. E aí, na quantidade desses centavos, você vai montar o bolo, né? E é para isso que a gente olha. Para cada operação ser rentável para o negócio. Então, mesmo para uma empresa que é uma grande empresa, que já possui uma estrutura de importação, eu já tenho um departamento de importação e exportação, a Camex funciona também como uma parceira subsidiária para desenvolvimento de mercado. Você pode cortar custos, né? Porque às vezes você tem uma operação que funciona bem, mas que em alguns momentos ela deixa algumas questões em aberto, então você pode cortar custos, você pode tornar a sua inteligência mais rentável, você pode fazer conciliação. Sim. Que é outro tema, né? Explicar um pouquinho, um tema importante, né, Vlad? Sim. Que o mercado, principalmente o médio e o grande mercado, precisa muito, né? Posso contar uma historinha disso? Deve. A gente tinha uma empresa multinacional e ela é uma operação ali extremamente engessada, matriz americana. E eles entendiam que eles não tinham competitividade em relação aos concorrentes, mas não achavam aonde eles estavam perdendo dinheiro. E a gente entrou com um processo, nós fomos revisar uma auditoria toda da importação dele para achar onde estava o gap. Fomos rever planejamento logístico, tudo. Achamos no planejamento aduaneiro deles a classificação errada do produto. Porque alguns produtos você não tem uma classificação específica. Tem algumas variações ali e o produto se encaixa meio aqui, meio ali. Sim. Você tem que ver qual que é o mais correto, adequar isso da maneira mais... exata, mais precisa possível. Que seja vantajoso também. Que seja vantajoso. Mas às vezes ali você cai numa área cinzenta. Às vezes não é específico. E você tem que ter um feeling ali, um entendimento técnico do produto e aduaneiro. E quando foi feito, se optou pelo caminho mais fácil, não pelo mais correto. Então você tinha ali 2, 3 classificações fiscais que o produto cabia. O que foi colocado? Você fala classificações fiscais, falando de NCM. NCM. Nomenclatura comum do Mercosul. Exatamente. O que foi optado pelo prestador de serviço? O NCM de alíquota mais alta. Por quê, Denis? Ele não vai ser questionado pela Receita. É o que eu estou pagando o que está cheio. A Receita não vai me encher o saco. Exato. Agora, quando eu pego o mais barato, eu vou ter que me explicar em todos os quesitos. Exato. Eu tenho que comprovar por A mais B mais C, a raiz quadrada, na verdade, que é aquilo. Ele buscou o que era mais fácil para ele. Para ele. Então, ele enquadrou no mais barato, a empresa que pagava o imposto, perdendo, sangrando, perdendo competitividade de mercado, porque o prestador de serviço fez o que era mais fácil para ele. Quando a gente foi lá e mostrou que era da outra forma que ele estava fazendo, perdendo dinheiro ali, a gente conseguiu pôr nos eixos
E a economia foi absurda. Fantástico. E esse é um detalhe muito importante, né? Assim, eu tenho um escritório de contabilidade, empresas de consultoria tributária. Você falando a respeito de classificações, algo tão bobo, né? Aquele bombonzinho lá da Lacto, o sonho de valsa, ele é chocolate ou ele é waffle? O que ele é? Existe a diferença. É uma classificação distinta e você vai ter uma tributação diferente para cada um. Então é algo muito importante. É um detalhe que pode passar. E tem casos assim que a gente já viu, do Crocs, que Sim. muda, sapato é chinelo. É sapato, é chinelo, é botina, o que Tem diversos cases assim que você vai buscar, você vê. E o Crocs é marca, né? Não dá pra chamar o que é aquilo, né? Aquilo é horrível também. Crocs é Crocs. Não, graças a Deus. Eu acho que você tem Crocs. Não tenho, cara. Não. Jamais teria. Legal. Ele tem cara de quem usa pantufa. O Vlad eu acho que usa Crocs, eu acho. Eu uso Crocs, mas ele usa pantufa. O Vlad eu sei que tem. Meus amigos, falando de empresas de grande porte, a gente está falando de pegar o nosso produto e botar no exterior. E se tiver uma empresa lá de fora que quer entrar para o Brasil? Já tivemos alguns casos. É possível também? Sim, a Camex pode nos ajudar? Sim, muito. E aí entra quase que a equipe inteira, né? Quase que o time inteiro. Porque você passa por todos os departamentos. Muitas vezes ele tem que adequar, o Rafa pode falar mais sobre isso, sobre a adequação de identidade visual para entrar no mercado, linguagem de comunicação. Vai passar pela área que você pode falar com mais propriedade que eu ali, para ele se instalar, aquela zona, aquela parte que ele pretende se instalar, é permitida, é adequado. Aí entra a parte logística. Eu vou entrar no Brasil, mas qual é o meu principal mercado? Eu vou vender para São Paulo, eu vou vender para o Rio, eu vou me instalar onde? Em São Paulo, Rio de Janeiro, em Vitória, por questões de benefício fiscal, em Santa Catarina. E a gente sabe que em termos de benefício fiscal, a gente sempre tem o estado da moda, né? Tem períodos que o estado da moda é o Espírito Santo, tem períodos que é Santa Catarina, então vai depender, realmente é um estudo... Se ele entrar na cidade errada, ele talvez perca competitividade por questões tributárias. Se ele entrar na cidade só por questões tributárias, ele pode perder competitividade por questões logísticas. Exato. Se ele entrar nos dois certo, mas não acertar a comunicação de marketing dele, ele também não se posiciona no mercado. E tem a questão de também cultura, né? Cultura. Às vezes você pega uma fábrica, por exemplo, que ela se instala numa cidade que culturalmente a indústria não tende a ter sucesso naquela região. Sim. Ele tem mão de obra qualificada para se instalar ali. Então, assim, vamos passar por todos os departamentos: planejamento financeiro, tributário, estratégico, logístico, marketing, tributo, enfim. Tem que ter um trabalho ali a diversas mãos para que esse processo de internacionalização ele ocorra com sucesso. Isso é uma coisa importante, porque assim, por exemplo, quando você olha para o mercado internacional, vamos pensar que a gente está na Europa. E aí eu estou pesquisando, por exemplo, uma cidade para fazer investimento, um estado para fazer investimento nos Estados Unidos. É fácil, porque eu falo inglês, né? E eu estou procurando nos Estados Unidos. Agora, o mundo não fala português. Sim. O mundo fala espanhol e o mundo fala inglês. E aí quando você vem estudar o mercado brasileiro... E agora o mandarim também entrou com tudo, né? Exato. Espanhol, inglês e mandarim. Aí você chega aqui no mercado brasileiro, você não encontra informação. A informação está toda em inglês, está picotada, em português, está picotada, está perdida. E aí o cara se perde. E aí a Câmara vem e fala, não, peraí, eu conheço esse mercado, eu tenho essas informações, esses dados, vamos sentar e vamos ver como que a gente pode se ajudar. Fantástico. Meus amigos, nós infelizmente estamos chegando no fim da nossa conversa. Não, aqui. pô, vamos a pouco. A gente tá bom, tá legal. Crocs? Não, Crocs não. Vamos falar sobre Pantufas a gente pode falar sobre isso. A Havaiana é um bom case. Para falar sobre Crocs, a gente tem uma pessoa maravilhosa, especialista em Crocs. Podemos trazer o Web aqui para falar de Crocs. O Web, na verdade, ele é o seguinte, fantástico. O Web ele está do lado de lá, a gente está no estúdio do podcast, ele é o nosso diretor, porque ele é o nosso diretor de comunicação aqui da Câmara. Só que ele com certeza usa Crocs. Tá de Crocs lá. Não, ele tá de Crocs lá. Você pode olhar lá. Aquele ele é da vanguarda, ele é de vanguarda, né? Ele tá sempre à frente. Ele é tiozão. É isso aí. Ele é um tiozão moderno. Meus amigos, as considerações finais. Eu queria que vocês deixassem um recado aqui. A gente falou sobre o pequeno empresário, empresário de médio porte, o grande empresário e quem quer trazer a indústria aqui para dentro do Brasil. As considerações finais de vocês, Vladimir, como presidente da Câmara. Aquela câmera ali, ó. Aquela câmera. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui. Isso é o que a gente falou, é a realização de um sonho, poder estar aqui compartilhando conhecimento e colocando a Câmara à disposição de Alto Tietê, Vale do Paraíba,
Isso, de certa forma, para mim, é como construir um legado, Denis. Trazer esse acesso à informação para as micros e para as pequenas e para as médias é o que nos move. As grandes estão aí, tem bala na agulha, tem um monte de profissional, de assessoria que ela consegue contratar. Mas trazer isso para o pequeno, para o micro, para o médio, é o que nos move. Então, se você é pequeno, médio empresário, tem esse desejo de importar, de exportar, de alavancar suas vendas por meio da exportação ou de reduzir seus custos por meio da importação, nós estamos aqui para te ajudar. A equipe da Camex é comprometida, é maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, mas esses caras são feras. E a gente está aqui para ajudar vocês. Vem para cá, procura a Camex e a gente vai fazer tudo o que for possível para a sua empresa crescer. É isso aí. Rafa, nosso diretorzão de marketing. Bora lá, recado final aqui. Queria deixar duas mensagens, né, para quem é empresário, para quem está assistindo aqui o nosso Camex Cash. Primeiro que assim, você que é empresário, você é do tamanho do teu sonho, né? Então você tem que acreditar naquilo que você sonha e você tem que realizar os seus sonhos. E segundo que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então se você quer crescer o teu negócio, crescer a tua empresa, se você quer olhar para a tua empresa de maneira mundial, né? O mundo quebrou fronteiras, a internet veio para quebrar tudo, a globalização está aí, o mundo está altamente conectado. A Câmara pode ajudar você a transcender a tua empresa, quebrar essa barreira regional, sair do estado, sair do Brasil, sair do Mercosul e ir para o mundo afora. Acredita no seu potencial, acredita na tua empresa, acredita na tua cultura e vá em busca de parceiros que de fato podem te ajudar a ter alta performance e aí além. E nós estamos aqui para isso. Conta com a gente e vamos fazer acontecer e que tenhamos um 2023 incrível. Rapaz, deu até vontade de chorar agora, arrepiou aqui. Ó, opa! Fiquei arrepiado. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Um prazerzaço recebê-los. E meus amigos empreendedores, empresários do mundo, não vou nem falar de Alto Tietê, Vale do Paraíba, do mundo, sigam-nos nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso CamexCast, que é o nosso podcast. Nós temos também o nosso site, que é www.camex.org.br. Nós temos o nosso canal do YouTube, Rafael. Temos YouTube, temos redes sociais, Qual Facebook, Instagram, canal do YouTube, né? Camex. Né? Podia ser outra coisa, né? Seria bem estranho. Exato. Pois é. É isso aí. E temos o nosso blog também. Entrou no site, o blog tem muito material. Muito conteúdo bacana. Passa rico. Pela mão do Vlad, passa pela mão de todos que são diretores, que conhecem, que tem know-how para poder falar, pô, isso é legal. Muitas das suas dúvidas podem ser esclarecidas no blog. Muita dica, muito conteúdo de qualidade. Acessa o blog lá da Camex. Muita dica de qualidade. É isso aí. É isso aí. Então, nos sigam, nos ouçam e nos assistam. Meus amigos empresários, até a próxima. Valeu!